texto bíblico e a mensagem que ele exprime em seu estado atual. Dessa maneira, a exegese histórico-crítica podia parecer como fragmentária e destrutora, ainda mais que certos exegetas, sob a influência da história comparada das religiões, tal como ela se praticava então, ou partindo de concepções filosóficas, emitiam contra a Bíblia julgamentos negativos. Hermann Gunkel fez o método sair do gueto da crítica literária, entendida desta maneira. Se bem tenha continuado a considerar os livros do Pentateuco como compilações, ele aplicou sua atenção à textura particular das diferentes partes. Ele procurou definir o gênero de cada uma, por exemplo, legenda ou hino, e seu ambiente de origem, Sit is Leben, por exemplo, situação jurídica, liturgia, etc. A esta pesquisa dos gêneros literários assemelha-se o estudo crítico das formas, Formgeschichte, inaugurada na exegese dos sinóticos por Martin Dibelius e Rudolf Bultmann. Este último misturou aos estudos de uma hermenêutica bíblica inspirada da filosofia existencialista de Martin Heidegger. Em consequência, a Formgeschichte suscitou muitas vezes sérias reservas, mas este método em si mesmo teve como resultado a declaração de que a tradição neotestamentária obteve sua origem e tomou sua forma na comunidade cristã, ou igreja primitiva, passando da pregação do próprio Jesus à predicação que proclama que Jesus é o Cristo. Vorgeschichte aliou-se à Redaktionsgeschichte, estudo crítico da redação. Esta última procura colocar em evidência a contribuição pessoal de cada evangelista e as orientações teológicas que guiaram o trabalho da redação deles. Com a utilização deste último método, a série das diferentes etapas do método histórico-crítico tornou-se mais completa. Da crítica textual passa-se a uma crítica literária que decompõe pesquisa das fontes. Depois a um estudo crítico das formas, enfia uma análise da redação, que é atenta ao texto em sua composição. Desta maneira, tornou-se possível uma compreensão mais clara da intenção dos autores e redatores da Bíblia, assim como da mensagem que eles dirigiram aos primeiros destinatários. O método histórico-crítico adquiriu então uma importância de primeiro plano. Segundo, princípios. Os princípios fundamentais do método histórico-crítico, em sua forma clássica, são os seguintes. Em um método histórico, não só porque ele se aplica a textos antigos, no caso aqueles da Bíblia, e estuda seu alcance histórico, mas também e sobretudo porque ele procura elucidar os processos históricos de produção dos textos bíblicos, processos diacrônicos algumas vezes complicados e de longa duração. Em suas diferentes etapas de produção, os textos da Bíblia são dirigidos a diversas categorias de ouvintes ou de leitores que se encontravam em situações de tempo e de espaço diferentes. É um método crítico porque ele opera com a ajuda de critérios científicos tão objetivos quanto possíveis em cada uma de suas etapas, da crítica textual ao estudo crítico da redação, de maneira a tornar acessível ao leitor moderno o sentido dos textos bíblicos, muitas vezes difícil de perceber. Método analítico. Ele estuda o texto bíblico da mesma maneira que qualquer outro texto da antiguidade e o comenta enquanto linguagem humana. Entretanto, ele permite ao exegeta, sobretudo no estudo crítico da redação dos textos, perceber melhor o conteúdo da revelação divina. Terceiro, descrição. No estágio atual de seu desenvolvimento, o método histórico-crítico percorre as seguintes etapas. A crítica textual, praticada há muito mais tempo, abre a série das operações científicas. Baseando-se no testemunho dos mais antigos e melhores manuscritos, assim como dos papiros das traduções antigas e da patrística, ela procura, segundo regras determinadas, estabelecer um texto bíblico que seja tão próximo quanto possível ao texto original. O texto é, em seguida, submetido a uma análise linguística, morfologia e sintaxe, e semântica, que utiliza os conhecimentos obtidos graças aos estudos de filologia histórica. A crítica literária esforça-se, então, em discernir o início e o fim das unidades textuais, grandes e pequenas,
e em verificar a coerência interna dos textos, a existência de repetições, de divergências inconciliáveis e de outros indícios. Manifesta o caráter compósito de certos textos. Estes então são divididos em pequenas unidades, das quais estuda-se a dependência possível a diversas fontes. A crítica dos gêneros procura determinar os gêneros literários, ambiente de origem, traços específicos e evolução desses textos. A crítica das tradições situa os textos em correntes de tradição, das quais ela procura determinar a evolução no decorrer da história. Enfim, a crítica da redação estuda as modificações que os textos sofreram antes de terem um estado final fixado, esforçando-se em discernir as orientações que lhes são próprias, enquanto as etapas precedentes procurarão explicar o texto pela sua gênese. Procurarão e procuraram, né? Em uma perspectiva diacrônica, esta última etapa termina com um estudo sincrônico. Explica-se aqui o texto em si, graças às relações mútuas de seus diversos elementos e considerando-o sob seu aspecto de mensagem comunicada pelo autor a seus contemporâneos. A função pragmática do texto pode então ser levada em consideração. Quando os textos estudados pertencem a um gênero literário histórico ou estão em relação com acontecimentos da história, a crítica histórica completa a crítica literária para determinar seu alcance histórico, no sentido moderno da expressão. É desta maneira que são colocadas em evidência as diferentes etapas do desenrolar concreto da revelação bíblica. (4) Avaliação. Que valor dá ao método histórico-crítico, em particular no estágio atual de sua evolução? É um método que, utilizado de maneira objetiva, não implica em si nenhuma a priori. Se sua utilização é acompanhada de tais a priori, isso não é devido ao método em si, mas às opiniões hermenêuticas que orientam a interpretação e podem ser tendenciosas. Orientado em seu início como crítica das fontes e da história das religiões, o método obteve como resultado a abertura de um novo acesso à Bíblia, mostrando que ela é uma coleção de escritos que muitas vezes, sobretudo para o Antigo Testamento, não tem um autor único, mas tiveram uma longa pré-história inextricavelmente ligada à história de Israel, ou àquela da igreja primitiva. Precedentemente, a interpretação judaica ou cristã da Bíblia não tinha uma consciência clara das condições históricas concretas e diversas nas quais a palavra de Deus se enraizou. Ela tinha disto um conhecimento global e longínquo. O confronto da exegese tradicional com a abordagem científica, que em seu início fazia conscientemente a abstração da fé e algumas vezes mesmo se opunha a ela, foi seguramente dolorosa. Depois, no entanto, ela se revelou salutar, uma vez que o método foi liberado dos preconceitos extrínsecos. Ele conduziu uma compreensão mais exata da verdade da Santa Escritura, Dei Verbum 12, segundo a Divino Aflante Espírito. A procura do sentido literal da Escritura é uma tarefa essencial da exegese, e para cumprir esta tarefa é necessário determinar o gênero literário dos textos, o que se realiza com a ajuda do método histórico-crítico. Com certeza, o uso clássico do método histórico-crítico manifesta limites, pois ele se restringe à procura do sentido do texto bíblico nas circunstâncias históricas de sua produção e não se interessa pelas outras potencialidades de sentido que se manifestaram no decorrer das épocas posteriores da revelação bíblica e da história da Igreja. No entanto, esse método contribuiu à produção de obras de exegese e de teologia bíblica de grande valor. Renunciou-se há muito tempo a uma amalgama do método com um sistema filosófico. Recentemente, uma tendência exegética orientou o método insistido predominantemente sobre a forma do texto, como menor atenção ao seu conteúdo, mas esta tendência foi corrigida graças à contribuição de uma semântica diferenciada, semântica das palavras, das frases do texto, e ao estudo do aspecto pragmático dos textos. A respeito da inclusão do método de uma análise sincrônica dos textos,
deve-se reconhecer que se trata de uma operação legítima, pois é o texto em seu estado final e não a redação anterior, que é a expressão da palavra de Deus. Mas o estudo diacrônico continua indispensável para o discernimento do dinamismo histórico que anima a Santa Escritura e para manifestar sua rica complexidade. Por exemplo, o Código da Aliança, Êxodo capítulo 21, versículo 23, reflete um estado político, social e religioso da sociedade israelita, diferente daquele que refletem as outras legislações conservadas no Deuteronômio e no Levítico. A tendência de reduzir tudo ao aspecto histórico, que se pôde repreender na antiga exegese histórica e crítica, seria o caso que não sucedesse o excesso inverso, o de um esquecimento da história, por parte de uma exegese exclusivamente sincrônica. Em definitivo, o objetivo do método histórico-crítico é de colocar em evidência, de maneira sobretudo diacrônica, o sentido expresso pelos autores e redatores. Com a ajuda de outros métodos e abordagens, ele abre ao leitor moderno o acesso ao significado do texto da Bíblia, tal como o temos.